O título da nossa meditação nesta manhã é Estar em Pé. E vamos usar o texto que está em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 12, que nos adverte que é um texto preventivo que diz: aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe que não caia. Como está a sua vida espiritual? O texto nos apresenta duas possibilidades e realmente é uma realidade espiritual. Estar em pé ou caído no sentido espiritual. É curioso que haja algo nas pessoas como ter orgulho da graça. Não podemos adentrar por este caminho. A Bíblia fala, profeta Jeremias, que o nosso coração é enganoso. Quem o conhecerá? Temos uma natureza, biblicamente falando, caída. E é uma natureza que foi remida pelo sangue de Cristo, mas ela continua. Ela é como um inimigo que carregamos até o último instante da nossa peregrinação neste mundo. É muito simples, qualquer neoconvertido sabe que existe 3 pecados, 3 fontes de pecados que devemos sempre nos prevenir, que são pecado, o mundo e Satanás. Pecado está em nós, somos pecadores. Mas, ao mesmo tempo, temos a habitação do Espírito Santo. E Paulo trata disso em Romanos capítulo 7. Ele reconhecia a sua luta interior. E aqui ele adverte: aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe que não caia. Significa que andamos num mundo perigoso. Precisamos cuidar para estar em pé. E precisamos tomar cuidado com o orgulho da graça. Alguém pode dizer: tenho grande fé, não cairei. Uma fé pequena poderia tombar, mas eu jamais. Um outro pode dizer: tenho amor fervoroso, posso suportar, não há perigo que me desvie. E nós vemos o exemplo de Pedro, né? Irei contigo até a morte. E quando veio o motivo dele estar em pé, ele fracassou, ele caiu. Aquele que se vangloria da graça tem pouca graça para se orgulhar. Então, devemos manter um posicionamento de humildade, conhecer a nossa natureza
E quanto mais conhecemos a nossa natureza fragilizada, mais nós vamos correr para os braços do Senhor Jesus Cristo. E algumas pessoas acham que suas virtudes podem mantê-las em pé, não sabendo que o fluxo deve brotar constantemente da fonte que é o Senhor Jesus Cristo, porque de outra forma essa fonte poderá secar. Se ela coloca a fonte, por exemplo, nela mesmo, ou num determinado líder espiritual, ou numa entidade religiosa, essa fonte pode secar. A única fonte que nos abastece é a pessoa do Senhor Jesus Cristo, porque ele tem um fluxo contínuo. Ele é a videira verdadeira e ele vai mandar a seiva para as nossas vidas. Então, esse texto nos mostra, nos previne que devemos tomar cuidado para não se vangloriar nas virtudes que podemos ter, mas deixar que todo o seu louvor e confiança estejam na pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e em sua força, em seu abastecimento. Como o Senhor disse para os seus discípulos: ficai em Jerusalém, ficai em Jerusalém. Por quê? Até que do alto sejais revestidos de poder. Então, em primeiro lugar, ficar em Jerusalém significa ficar num lugar onde está a fonte. A fonte era o Senhor Jesus Cristo. E hoje podemos usar isso para a igreja. Por mais que a igreja seja preenchida com homens fracos, é a igreja do Senhor. E recebereis poder. O poder vem de Cristo. E daí ser-me-eis testemunhas em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então o poder vem do Senhor, o dínamos, a dinamite vem do Senhor. E muitos, infelizmente, pensam que esse poder está vindo dele mesmo. Isso é um grande engodo que pode levar pessoas a cair, achando que são poderosas. E isso não tem ninguém poderoso nesse mundo. O único poderoso é o Senhor Jesus Cristo. Não olhe para pessoas que se dizem milagreiras, profetas, apóstolos, pastores, semideuses, até Messias, anjos. Olhe exclusivamente para o Senhor Jesus Cristo. Olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Porque assim você não vai cair. Então, a nossa força está no Senhor Jesus Cristo, pois apenas isso pode nos evitar da nossa queda. Ore mais, invista mais tempo
na santa adoração a Deus. Adore ao Senhor, preste cultos ao Senhor. Quando se dirigir à casa do Senhor, como diz o Salmo 100, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Não faça isso por um legalismo, uma formalidade, mas que o seu coração vibre quando você se dirigir à casa do Senhor. Viva mais perto de Deus. Escolha os melhores exemplos para o seu comportamento. Deixa que sua conversa tenha o aroma do céu. Deixa que o seu coração seja perfumado com afeição pelas almas dos homens. Então viva para que eles saibam que você está com o Senhor Jesus Cristo e que aprendeu com Ele. E quando aquele dia feliz chegar, quando aquele que você ama disser, que é o Senhor Jesus Cristo, Ele dirá, suba para cá, que você possa ter esta fidelidade em Cristo Jesus. E nós vemos neste texto de Corinto que o apóstolo Paulo utiliza do exemplo de Israel, que tentaram ao Senhor Jesus Cristo no deserto. Nós, como diz João capítulo 8, verso 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E muitos não entendem essa liberdade. A liberdade cristã, ela também tem os seus limites. E nesses limites que nós temos que entender, não inclui flertar com a idolatria, como aconteceu com o povo de Israel. Os ídolos, nós sabemos que são nulos, são feitos por mãos humanas. São colocados em nichos, em paredes. Às vezes as pessoas levam nos seus pescoços ou guardam nos seus bolsos, mas isso não tem valor nenhum. Agora, devemos entender que os poderes demoníacos estão por detrás desses ídolos e são reais. Nesse mesmo capítulo de 1 Coríntios 10, nós lemos nos versos 19 e 20 o seguinte: mas que digo? Que o ídolo é alguma coisa? É a pergunta que Paulo faz. Ou que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? São duas perguntas que têm um certo paralelismo, mas são diferentes. O ídolo é alguma coisa? Algum santo? Ou a mãe de Jesus? Ou que é sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Os sacrifícios que as pessoas fazem ao ídolo é alguma coisa? E aí Paulo responde: antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios e não a Deus. Olha a clareza da resposta de Paulo.
O ídolo não é nada, mas o sacrifício, a devoção, essa latria ou hiperlatria, essa reverência que não dá para distinguir o que é reverência, o que é adoração, sacrificam aos demônios, e não quero que sejais participantes com os demônios. Portanto, o cuidado que Paulo fala com respeito a este assunto. A história ilustra o perigo de que as pessoas, e isso é uma característica tão marcante, independente de sua formação cultural, social, intelectual, as pessoas da natureza humana é uma das maiores engodo que a pessoa pode ter, o homem pode ter, que chamamos de autoindulgência. Auto é algo que nós mesmos promovemos. Indulgência significa perdão, significa desculpa, significa que você está perdoado dos seus erros. Então nós temos na nossa natureza humana essa autoindulgência. Nós mesmos nos perdoamos. E isso é muito perigoso. É o que aconteceu com Israel. Israel teve experiências de redenção que se compararam à água do batismo e o comer e beber a ceia do Senhor. É o que Paulo diz nesse capítulo 10, seus primeiros versículos. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar e todos foram batizados. Ordenanças que o Senhor Jesus vai depois dar para a sua igreja. Eram símbolos. Todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. E todos comeram de um mesmo manjar espiritual, falando da ceia do Senhor. E beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Olha que figura que nos falam que essa pedra era Cristo. Então o Senhor Jesus já era visto espiritualmente na linguagem do apóstolo Paulo, mas muitos infelizmente pecaram e foram destruídos. É o que nos diz aí o verso 5 em diante. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. E essas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito: o povo assentou-se a comer e a beber, e levantou-se para folgar. E não nos prostituamos, como alguns deles fizeram, e caíram num dia 23.000. Esse é um texto que acontece com Balaão e Balaque.
e não tentemos a Cristo. Olha como Paulo coloca a pessoa de Cristo já como figura no Antigo Testamento, mostrando que Cristo é cristocêntrico em toda a palavra. E não tentamos a Cristo como alguns deles também tentaram e pereceram pelas serpentes. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Então são avisos que nos mostram as lições do passado para que não incorramos nos mesmos erros. E aí Paulo, ele vai ter um verso de transição, que é o verso 11 desse capítulo 10 de 1 Coríntios, e ele vai nos dar essa orientação. Ora, tudo isso lhe sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Você está em pé? Então tome cuidado. Não se vanglorie. Não ache que você está em pé pelos seus próprios esforços, porque você é muito espiritual, muito santo. Não. A fonte é o Senhor Jesus Cristo. Não entre pelo caminho da autoconfiança. Isso é muito comum com o passar dos anos na vida cristã. A pessoa, ela se acha autoconfiante. Ela, por exemplo, se é um irmãozinho simples que está pregando, ela nem dá atenção, vira as costas. E isso é muito perigoso quando podemos ter esse procedimento. E nós precisamos ter essa advertência contra essa autoconfiança independente em relação à segurança moral de uma pessoa. Aquele, pois, que está em pé, cuida, olhe para que não caia. E Paulo prossegue, concluindo essa parte, no verso 13 ele diz: não veio sobre vós tentação senão humana. Então isso também é uma advertência, ao mesmo tempo um conforto. Quer dizer que toda tentação, Paulo está dizendo que ela vem, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis suportar. Antes, com a tentação dará também o escape, para que a possais suportar. Essa palavra tentação, ela traduz uma palavra grega que pode significar sedução ao mal ou provação em geral, incluindo vários tipos de experiências que nós podemos passar por este mundo. A palavra provavelmente devesse ser compreendida
em um sentido mais amplo, com a compreensão adicional de que enquanto Deus permite, e Deus só pode permitir a provação. E por que Deus permite a provação? O objetivo é de fortalecer a fé e o caráter. Este é o propósito de Deus. Que a nossa fé cresça, que o nosso caráter seja um caráter firme. Enquanto isso, Satanás, ele utiliza de outros propósitos. Ele seduz para o mal. E qual o propósito de Satanás? O propósito é a destruição, porque o inimigo ele vem para roubar, matar e destruir. Então este é o propósito do inimigo. Tiago também fala sobre isso. Tiago 1, 2 a 4. Meus irmãos, tende grande gozo quando cair em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Então, nós temos que nos estar prevenido. Ainda ele fala nos versos 12 a 15, bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ninguém, sendo tentado, diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando, diz Tiago, atraído e engodado pela sua própria consciência. É o que nós falamos no início, a nossa natureza. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado. Quer dizer, é uma gestação que pode ser rápida ou uma gestação que pode ser mais concentrada. São pessoas que hoje, por exemplo, vão tendo pensamentos. Hoje temos aí as internets da vida, entram em sites, tem os canais pornográficos. Então a pessoa fica alimentando isso e aí dá à luz o pecado. E o pecado sendo consumado, o que acontece? Gera a morte. Então os coríntios não precisam se desesperar quando levarem duas coisas em consideração. Primeira, suas tentações não são únicas, como evidenciado pelas experiências de Israel no deserto, como já citamos os versos 5 a 10. E, em segundo lugar, devemos confiar em Deus, que não deixará que eles sejam tentados no excesso de sua capacidade de suportar e superar. Ele limitará não apenas as experiências, mas ele também dará ou providenciará os escapes. É o que a palavra de Deus nos diz. E dessa maneira, nós vemos
na palavra de Deus sobre essa questão de tropeçar alguns textos que servem para a nossa reflexão. Por exemplo, em Provérbios capítulo 4, verso 16 diz: pois não dormem se não fizerem mal, e foge deles o sono, se não fizerem alguém tropeçar. Outro texto de Provérbios 24, 17 diz: quando cair o teu inimigo, e infelizmente isso acontece em nossos dias, quando ouvimos, por exemplo, um irmão, um pastor, uma pessoa que tem um cargo importante na igreja, qual deve ser a nossa atitude? Quando cair o teu inimigo, não te alegres, nem se regozije o teu coração quando ele tropeçar. Então, tem muita advertência na palavra de Deus. O Senhor Jesus Cristo, por exemplo, em Lucas 17, 2, ele diz: melhor lhe fora que lhe pusessem ao pescoço uma mó de atafona e fosse lançado ao mar, do que fazer tropeçar um desses pequeninos. Olha, aquele que cuida estar em pé, olhe que não caia, porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. E o apóstolo Judas diz: ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória. Que oremos para que você esteja em pé e permaneça em pé e possa dizer, como disse o apóstolo Paulo: combati o bom combate, completei a carreira, só me resta a coroa da justiça que o justo juiz dará a mim e a todos que amam a sua vinda. Ampara-te nessa promessa do Senhor Jesus Cristo. Siga com fé e confiança apenas em Jesus, e que você esteja nessas promessas, que você possa suportar. Deus vai dar o escape para que possais suportar. Ele, e somente Ele, é capaz de nos guardar de tropeço e para nos apresentar com exultação, imaculados diante da sua gloriosa glória. Que Deus te abençoe. Amém.